Neste tópico falaremos um pouco sobre lógica. É toda uma trajetória. O que é trajetória? Tudo que tem um início e tem um fim. No mundo da eletrônica, seguimos constantemente lógicas, ou seja, um fator gerador, e este fator gerador ele é um dispositivo que faz com que eu possa gerar um outro objetivo ou alguma outra finalidade, como por exemplo, através de uma tomada de uma tensão AC, eu poder gerar através de uma fonte de alimentação, uma tensão DC. Ou seja, toda a trajetória, a tensão seguiu uma determinada lógica. E dentro da arquitetura do notebook, seguiremos várias lógicas. O circuito, de um modo geral, de notebook é exatamente este que está sendo apresentado a vocês. Esse circuito se divide em várias etapas, como uma arquitetura tão simples de qualquer microcomputador. Sendo que a diferença é que no microcomputador nós temos um monitor de tubo ou de LCD, de um modo geral. Só que no notebook nós temos apenas um monitor de LCD. E esse monitor de LCD obedece duas trajetórias lógicas. Uma trajetória inicial que faz com que acenda uma lâmpada que está embutida dentro do próprio LCD. E esta lâmpada gera a intensidade de brilho para o nosso processo. Uma segunda lógica, dentro ainda da nossa tela, a tela propriamente dita, ou seja, o próprio LCD, que recebe o sinal de vídeo oriundo da placa lógica e gera a imagem ao qual nós visualizaremos. A próxima lógica é a lógica da alimentação do circuito de um modo geral, ou seja, também do próprio notebook, que é a sua fonte de alimentação. Como já foi dito no início, esta fonte de alimentação recebe uma tensão através do seu cabo, um cabo chamado de cabo AC. Essa tensão vem das nossas próprias tomadas, passa por uma fonte, tá? Ou seja, um dispositivo transformador, e na sua saída teremos uma tensão DC. E esta tensão DC faz com que eu alimente todo o circuito desta arquitetura do notebook. O dispositivo que trataremos agora são os discos de um modo geral. Em primeiro destaque, o próprio CD-ROM. Esse CD-ROM, todos os seus comandos, todo o seu controle e até a sua própria alimentação do circuito que faz com que ele funcione é oriundo da placa lógica. Ou seja, seguindo esta lógica, todo o controle emana da placa lógica através de um cabo ou de um conector e chega ao meu CD-ROM, fazendo com que ele exerça a função que é ler ou gravar discos óticos. E na nossa unidade de disco rígido, que é o HD, mesmo processo. A placa lógica gera todos os sinais e a própria alimentação para que este dispositivo, que nós chamamos de HD, faça toda a função que seria para armazenar dados e liberar dados e programas de modo geral para o bom funcionamento de toda a arquitetura do notebook. Ainda dentro desta arquitetura de disco, não podemos esquecer do próprio disquete, que também obedece esta mesma arquitetura. Todos os sinais de controle e alimentação vão através de um cabo ou através de um conector para que o próprio disquete possa executar a sua própria função. Destacando sempre as lógicas, o início e o fim dessa trajetória e a execução dessa trajetória dentro do próprio dispositivo. Tá? Destacando que o disquete, do modo geral, já quase não se encontra mais no notebook. Os notebooks novos já não vêm mais com esse dispositivo, que é um dispositivo antigo de pouco armazenamento. Dentro desta arquitetura, falaremos agora um pouco da lógica da própria placa lógica de um modo geral. Para que isso podemos entender essa lógica, é claro que tudo parte a partir do próprio processador, que é o gerente que organiza toda esta arquitetura de um dispositivo que chamamos de placa lógica ou motherboard. Mas para que esse elemento possa funcionar de maneira adequada, ele tem que estar num parâmetro de temperatura adequada para o seu próprio trabalho. E para que isso se aconteça, existe uma outra lógica que faz com que esse próprio dispositivo que conhecemos como cooler refrigere um dispositivo
que tem a sua finalidade de ser uma própria serpentina, e ele é refrigerado mantendo o nosso próprio processador numa condição de trabalho e uma temperatura adequada para o seu processo. Toda esta lógica de controle do próprio cooler emana sinais de controles e tensão de alimentação para que este ventilador possa refrescar esse sistema de refrigeração e manter esse dispositivo funcionando de maneira adequada. Ainda dentro desta lógica da própria placa lógica, temos acoplado a ela também soquetes, e esses soquetes fazem com que um outro dispositivo venha a funcionar de maneira adequada para permitir que o nosso próprio processador trabalhe em condições ideais, que é a nossa própria memória. Essa memória tem estruturas e arquiteturas suficientes para receber e mandar informações dentro de uma arquitetura que a própria placa lógica necessita para o seu próprio trabalho. Acoplado a esta placa lógica também, muitas vezes soqueteados ou até dentro do próprio circuito, nós encontraremos também dispositivos como o modem, que para que eles possam fazer comunicação através da linha telefônica, e também dentro desta lógica, às vezes cartões PC cards, ou também chamado cartões mini PCIs, que podem ter controles de placas de wireless, LAN ou modem. Esses dispositivos também permitem a comunicação externa, fazendo com que a lógica da própria placa lógica funcionar de maneira adequada e manter uma comunicação com o mundo externo. Continuando ainda dentro da arquitetura da placa lógica, e esta tem o controle próprio desse próximo dispositivo, que é o teclado. O teclado, de um modo geral, ele manda informações, em alguns casos também recebe informações da placa lógica, para que, através da comunicação que o próprio ser humano possa interpretar, possa transladar essas informações para dentro da linguagem própria de máquina e que a própria arquitetura possa processar isso e transformar as informações para que possamos visualizar através do vídeo. Ainda acoplado à lógica da própria placa lógica, temos o controle de energia, que permite com que o notebook possa ser usado de maneira compacta, que é as próprias baterias. Essas baterias, que hoje todas são chamadas de baterias inteligentes, por quê? Porque elas interagem a comunicação com a parte de controle do notebook na placa lógica e fazem com que elas recebam ou não carga de acordo com a sua própria necessidade. Ou seja, seguindo uma lógica, elas recebem energia da placa lógica quando estão com a fonte de alimentação, fazendo com que elas sejam carregadas, e quando há ausência de energia da fonte de alimentação, elas geram energia para a placa lógica, mantendo toda a sua fonte interna funcionando do mesmo modo que a fonte externa. Queremos destacar com estes tópicos que foram abrangidos neste item, é que para que o técnico tenha raciocínios diretos, como por exemplo, raciocínios lógicos, que sabemos que tudo que vai ser gerado, uma lâmpada que vai ser acendida, uma imagem que vai aparecer no LCD, um disco que vai ser gravado ou lido de um modo geral, um modem que vai se comunicar através da linha telefônica, um teclado que vai receber informações e mandar informações para a placa lógica, enfim, toda essa arquitetura se emana sempre da própria placa lógica, ou seja, a placa lógica é o início de tudo e, consequentemente, dependendo de onde ela vai ser aplicada, ela é o fim de tudo, como por exemplo, a lâmpada que vai ser acesa, ela recebe alimentação e sinal de controle através de um cabo, passa por um circuito que vulgarmente chamamos de FL inverter e vem acender esta lâmpada. Início e fim. A mesma coisa acontece com o vídeo. O sistema de vídeo, ou seja, todo o sinal de vídeo é gerado da máquina, na placa lógica, isso passa pelo cabo e chega ao LCD, onde podemos visualizar essa imagem. E este entendimento que queremos destacar neste módulo. Raciocínio lógico, tudo tem um início e um fim. Nada disso aconteceu por um acaso. Deste modo, encerramos a arquitetura lógica e o raciocínio lógico do notebook.